Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao episódio de número 214 do RH para você Cast. Este é o podcast do portal RH para você, onde você ouve tudo o que está rolando de mais relevante e essencial para quem atua em RH. Portanto, se você é recursos humanos, está estudando RH na universidade, ama gestão de pessoas, é líder organizacional, dono de empresa, tem de lidar com gente todo dia, que é o que a gente gosta e é exatamente sobre aquilo que a gente fala. Fica à vontade, sinta-se em casa, porque essa de fato é o nosso cantinho, a nossa comunidade. E por falar em comunidade, quero deixar aqui já o recado e o convite para você se conectar com rhpravocê.com.br, tanto no nosso portal, na nossa plataforma de conteúdo, quanto nas redes sociais. Estamos em todas elas: Facebook, Instagram, no LinkedIn. Já somamos mais de 250 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights por lá, isso somando a nossa company page mais o nosso grupo de discussão. Então é muita gente trocando ideia com a gente no LinkedIn, e fica à vontade também para buscar contato comigo lá. Daniel Consani, é facinho de achar. Eu gosto muito quando a nossa audiência, quando os nossos ouvintes buscam contato comigo, porque a partir daí surgem muitas ideias, inclusive ideias de pautas aqui para o nosso RH para você Cast. Hoje o nosso episódio fala sobre dois assuntos que são absolutamente bastante buscados, tanto no nosso portal quanto nas interações que a gente tem nas redes sociais. Estou falando de saúde mental e estou falando também de legislação trabalhista. Vocês já conferiram por aí no aplicativo de podcasts de sua preferência, mas provavelmente você está ouvindo a gente ou no YouTube ou no Spotify, que a gente vai falar sobre saúde mental nas empresas e os direitos trabalhistas que ainda são desconhecidos, digamos assim, ou muitas vezes negligenciados, e a gente trouxe um baita especialista para conversar comigo hoje aqui, justamente para que a gente possa entender mais os meandros das questões de legislação quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de burnout e tudo mais. Estou falando do Dr. Márcio Coelho. Ele é especialista em direitos trabalhistas, ex-presidente da Comissão de Acidentes do Trabalho da OAB São Paulo, e também é conselheiro do Instituto Arnaldo Faria de Sá. E eu agradeço imensamente pela sua participação, Dr. Márcio. Daniel, é um prazer falar com você e com a sua audiência. Maravilha, obrigado por ter atendido o nosso chamado. Bom, como eu falei, tanto o assunto de saúde mental quanto os temas voltados para a legislação trabalhista são muito, muito buscados nas nossas redes sociais, no nosso portal, são os posts mais clicados e tudo mais, e não é por acaso, né? A gente está enfrentando hoje uma verdadeira pandemia, daria para dizer assim, ou pelo menos uma epidemia de doenças mentais relacionadas às questões trabalhistas, e é óbvio que isso suscita muitas dúvidas em relação às questões de direitos, de deveres, do que de fato pode ser considerado uma doença laboral ou não. Então, nesse sentido, Dr. Márcio, muito se fala, né, nos últimos anos a respeito, por exemplo, do crescimento do burnout no mundo corporativo, e não é à toa que ele recebeu recentemente uma nova classificação da OMS. De que maneira a gente pode classificar ou relacionar o burnout com as questões laborais, e quais são os direitos que o profissional que enfrenta essa síndrome tem? Então, todo contrato de trabalho envolve uma questão chamada produção, né? O empregador quer sempre que o trabalhador produza. Essa exigência de produção, ela pode ir num crescente em que o trabalhador acaba envolvido emocionalmente com aquele trabalho e de tal forma que ele não pense em mais nada. Para esse trabalhador vítima da síndrome de burnout, só existe o trabalho, e nada mais do que o trabalho. É uma preocupação diária que esse trabalhador tem, além da expectativa, além do que seria exigível para ele, e que envolve também o domingo, o sábado, ele só pensa nisso, né? Devido a essa pressão, uma grande pressão emocional que esse trabalhador tem, às vezes causada pelo chefe, às vezes causada pelo superior hierárquico, ou mesmo esse trabalhador se sente envolvido de tal forma que ele não pensa em mais nada além do trabalho. Isto provoca distúrbios do sono,
dores de cabeça, ansiedade, grande tristeza e foi diagnosticado, recentemente é uma doença nova, né? Na verdade já existia, mas foi Uhum. categorizada como relacionada ao trabalho, chamada de síndrome de burnout. Mas não é só essa doença que existe relacionada ao trabalho, muitas outras também estão relacionadas com o ambiente negativo do trabalho. Perfeito. E quais são os fatores, doutor Márcio, que contribuem para o surgimento, né, para o aparecimento da síndrome de burnout junto ao trabalhador ou no ambiente corporativo como um todo? E como é que o trabalhador pode provar, né, esse impacto negativo do ambiente da empresa, em sua saúde mental? Bom, hoje já existe diagnósticos bem esclarecidos sobre a síndrome de burnout. Essa síndrome, ela está relacionada com o trabalho. Quando Uhum, o trabalhador exibe sintomas exuberantes de que é possuidor dessa doença, e o médico do trabalho, ele avalia e categoriza como síndrome de burnout. A pessoa, como uhum. eu falei, ela não pensa em outra coisa a não ser no trabalho. Esquece sua vida pessoal, sua vida familiar, para focar exclusivamente no trabalho, e somente no trabalho. Isto pode vir através de uma pressão exercida pelo superior hierárquico, da própria empresa, às vezes, a própria empresa exige produção de uma maneira febril e o trabalhador acaba doente. Categorizando esse trabalhador como sendo portador da síndrome de burnout, alguns direitos são reservados a ele. É uma doença como outra qualquer, só que foi diagnosticada recentemente. Havendo um diagnóstico de que aquele trabalhador foi submetido a um ambiente negativo de trabalho devido a essa pressão exagerada, e havendo um diagnóstico de síndrome de burnout, ele pode e deve ser protegido pela Lei de Acidentes do Trabalho. A Lei de Acidentes do Trabalho destina benefícios exclusivos aos portadores de burnout. Mas não é apenas e tão somente os portadores do burnout. Nós temos aí também a síndrome do pânico, que provoca numa categoria de trabalhadores, como, por exemplo, segurança bancária ou guardas de presídio, que são submetidos a um risco de vida em um episódio com uma arma, sendo submetido aí a uma condição de refém. Essa pessoa não consegue se desvincular daquele momento importante da vida dela em que ela se situou, viu que poderia morrer a qualquer instante. Aí Uhum. está o fundamento do desenvolvimento da síndrome do pânico. Cada categoria de trabalhador tem lá as suas características e pode desenvolver uma doença mental relacionada com o trabalho. Perfeito. Então, essa categorização, digamos assim, da síndrome de burnout e outras doenças relacionadas à questão da saúde mental, elas ganham esse status como se fossem acidentes do trabalho. É isso que eu entendi, doutor Márcio. E nesse sentido, os direitos que o trabalhador, portador dessa síndrome ou de algum mal relacionado à saúde mental, os direitos são os mesmos de um trabalhador que está afastado, por exemplo, por um acidente de trabalho. É isso mesmo? Sim, exatamente isso. A doença do trabalho é equiparada ao acidente propriamente dito e protegido pela Lei de Acidentes do Trabalho. Esse trabalhador terá direito, então, a uma estabilidade de emprego de 1 ano a partir da cessação do auxílio-doença, e estará protegido contra a dispensa arbitrária. Persistindo esses sintomas, apesar do afastamento, ele poderá ter direito também ao auxílio acidente de 50%, benefício esse mensal e definitivo, pago pelo INSS até o dia da aposentadoria dele, ou então até haverá casos
em que a aposentadoria por invalidez será também recomendada. Todos esses benefícios estão contidos na Lei de Acidentes do Trabalho e protegem o trabalhador vitimado por uma doença do trabalho. Perfeitamente. Doutor Márcio, tudo que nós falamos agora depende, no meu entendimento, necessariamente do chamado nexo causal, quer dizer, a relação Sim. de que o mal, a doença, esteja relacionado com o ambiente de trabalho, a pressão excessiva, uma liderança tóxica e etc. Ou uma cobrança excessiva. Agora, quando uma doença mental não necessariamente envolve o trabalho, como a ansiedade, a depressão, quer dizer que ela é multifatorial, o trabalho é um desses fatores que pode colaborar para um quadro ansioso ou um quadro depressivo, mas pode ser também que não, né? Quer dizer, é multifatorial de fato. Ainda assim, o trabalhador tem direitos quando comprovado o diagnóstico? Bom, aí nós temos duas situações. A primeira situação diz respeito à depressão ou qualquer outra doença mental não relacionada com o trabalho. Então, esse Uhum. trabalhador estará amparado pela Previdência, pelos benefícios comuns, que é o auxílio-doença previdenciário, a aposentadoria por invalidez previdenciária. Entretanto, essa mesma doença, se comprovado o nexo, como você bem disse, através de testemunha, através de um diagnóstico médico indicando que era ali no trabalho que ele Uhum. apareceu aquela doença, aí esse mesmo trabalhador estará protegido pela Lei de Acidentes do Trabalho e os benefícios que eu acabei de falar. Perfeito, perfeito. Agora, de acordo com a sua experiência, doutor Márcio, como é que as empresas, né, os RHs, os líderes organizacionais, os donos de empresas, eles podem ter um papel, de fato, preponderante e ativo, né, na prevenção destas doenças? Porque, ao pressionar demais o funcionário, não é só, claro que o funcionário sofre demais com isso, mas a empresa também perde, quer dizer, e é importante que os líderes organizacionais percebam que a pressão por resultados, quando exagerada, quando passa do ponto, ela é ruim para o trabalhador e, claro, né, por consequência, é ruim para as empresas também. Então, eu imagino que as empresas e o profissional de RH, que é a nossa audiência principal aqui no RH para você, eles podem desempenhar um papel importante na prevenção desse tipo de situação. Como é que, de acordo com a sua experiência, como é que o senhor vê esse quadro? Então, isso daí é uma coisa que já nós evoluímos um passo à frente. Hoje nós temos a NR1, a norma Uhum. regulamentadora, que pede às empresas que oriente as empresas no sentido de evitar as doenças mentais induzidas pelo trabalho. Já é um passo à frente. As empresas já estão cientes desse problema. É Uhum. a questão humana, né? Sem As dúvida. pessoas reagem de maneira diferente à pressão do meio ambiente, do trabalho também, né? Tem pessoas que resistem, outras que não, que sucumbem à doença, né? Então, as empresas já começaram a ter consciência disso. A NR1 está aí, alertando as empresas sobre o problema e que devem cuidar para que o ambiente de trabalho seja o mais sadio possível para a saúde mental dos empregados em geral, né? Dos trabalhadores em geral. É uma medida importante no sentido de proteger o equilíbrio mental do trabalhador. Perfeito. Doutor, uma última pergunta para a gente terminar. Um eventual RH que esteja nos ouvindo agora e esteja encarando uma situação delicada como essa, junto ao time de trabalho e tudo mais, de que maneira, que dicas a gente pode oferecer para que ou essa situação se resolva ou para que haja elementos jurídicos juntados, né, colecionados de maneira ordenada para que as coisas avancem e para que os direitos dos trabalhadores sejam sempre preservados. Bom, em primeiro lugar, a prevenção da saúde do trabalhador é uma preocupação que todo empregador deve ter, né?
que não interessa ao empregador o afastamento daquele empregado para receber o auxílio-doença e tudo mais. Então, há um certo interesse por parte dos empregadores em manter a saúde mental. E isto pode ser feito através de uma fiscalização, através de uma orientação aos líderes de produção, aos líderes dos bancos, os gerentes, para que não exagerem, né? Exagerem na questão da produção, que tornem um ambiente mais ameno, mais saudável para o trabalhador, né? Que a cobrança excessiva, essa pressão, gera ansiedade. E a ansiedade é a porta de entrada para várias doenças relacionadas com o trabalho. Perfeito. Dr. Márcio Coelho, agradeço imensamente pela participação do senhor no nosso podcast de hoje. Quero desejar muito sucesso e mais uma vez agradeço. Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima. E aí, curtindo o meu bate-papo de hoje? Falei com o Dr. Márcio Coelho, especialista em direitos trabalhistas, ex-presidente da Comissão de Acidentes do Trabalho da OAB São Paulo e conselheiro do Instituto Arnaldo Faria de Sá, e falamos sobre a questão da saúde mental, do burnout e os direitos trabalhistas que nem sempre todo mundo conhece. Então, a equiparação, desde que haja o nexo causal, a equiparação das doenças relacionadas à saúde mental, a lei de proteção, né, contra acidentes de trabalho é algo muito importante e que precisa ser levado para dentro das organizações, precisa de uma conscientização maior, e foi nesse sentido que a nossa conversa, minha com o Dr. Márcio Coelho, caminhou hoje. Antes de finalizar, eu quero só deixar aqui um recado para você assinar o feed do nosso podcast, aí no tocador de sua preferência. Você pode estar usando o Spotify, o YouTube, ou o Apple Podcasts, ou qualquer outro aplicativo, mas fica a dica para você assinar o feed ou se inscrever no nosso podcast, porque sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do aplicativo. Mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado semana sim, semana não, para que a gente tenha uma ótima quinzena. Portanto, eu já termino, inclusive, desejando uma excelente quinzena para você. A gente se vê no próximo episódio do RH para você Cast. Um grande abraço e até mais.